As formas de união e casamento vêm mudando ao longo dos anos e as novas formas de família vêm sendo constituídas. A Justiça se adapta às mudanças e define entendimentos e jurisprudência sobre vários casos. Mas os regimes de casamento permanecem os mesmos de acordo com a lei. Para falar mais sobre esse assunto, está aqui comigo o jurista Yuri Melo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, começa explicando para a gente quais são essas opções de casamento, quais são essas formas de casamento, esses tipos que podem existir, que a pessoa Nós pode optar. temos várias formas de constituição de família hoje na legislação brasileira. Temos o casamento tradicional, que são realizados nos cartórios, e com extensão também realizados em igrejas, né, que tem esse efeito cível. Temos as uniões estáveis. Essas uniões estáveis podem ser entre homem e mulher, entre homem e homem e mulher. Hoje a legislação está bastante democrática nesse sentido. E temos os regimes de bens que são adaptados a todas as sistemáticas de formas de constituição de família. Explica quais são esses regimes para a gente. Nós temos 4 regimes básicos, né? Temos o regime de participação final nos aquestos, ou seja, aquele regime onde o casal contribui de igual forma para a constituição do patrimônio. Temos o regime parcial de bens, que é a regra, o regime de comunhão universal, onde todos os bens são comunicados, inclusive os adquiridos antes da relação de casamento, e temos o regime de separação total de bens, num caso específico acima de 70 anos. E qual a diferença de uma união estável para um casamento? Olha, a união estável, ela, apesar de existir, está evidenciada dentro da legislação brasileira, inclusive na própria Constituição Federal, a diferença básica é só realmente o documento, né? Mas os efeitos da convivência, os efeitos da família jurídicos são iguais, tanto na união estável quanto no casamento. Na união estável você tem uma convivência sem a certidão de casamento, mas ainda assim não quer dizer que aqueles efeitos ali não serão reconhecidos. Os filhos têm os mesmos direitos numa união estável, no caso de um casamento, por exemplo? Absolutamente. A legislação brasileira, através da Constituição de 1988, ela evoluiu. Nós não temos mais aqueles filhos bastardos que se chamavam antigamente. Então, qualquer filho havido fora do casamento, estando o cidadão ou a cidadã casada, vai participar da herança, tem direito à pensão alimentícia, de igual forma aos filhos dentro da relação de casamento. Doutor Yuri, numa união estável, por exemplo, se a pessoa quiser chegar lá e definir as regras que o casal quer para aquela união estável, tanto de bens, como fazer tipo um contrato ali, isso é válido? É possível? Pois é, contrato ou negócio jurídico, né? A regra é clara. Na união estável, o Código Civil determina que deve seguir o regime parcial de bens. Então não tem como você mexer muito ali não, mas o regime é o regime parcial de bens, ou seja, tudo aquilo que o casal adquirir após a convivência, após aquele momento em que estiverem convivendo juntos, será dividido em 50% para cada um, independentemente da participação ou não para adquirir aquele bem, que é o que diferencia do regime de participação final nos aquestos. Quais são os requisitos para uma pessoa se casar hoje? O que é verificado antes dela poder efetivamente se casar com alguém? Primeira situação é simples, é você ter a vontade livre e consciente de adquirir o casamento. Isso é perguntado por um juiz de paz no momento em que é celebrada a cerimônia. A pessoa vai responder que é de livre e espontânea vontade que você está aqui para adquirir ou casar com aquela pessoa. A pessoa responde sim. Fora isso, os outros requisitos são de ordem técnica. Esses são a apresentação dos documentos necessários no cartório para que possa acontecer a celebração, a cerimônia de casamento. Hoje em dia ainda existe aquela diferença entre separação e divórcio? Ou está mais simplificado? Pois é, interessante. A separação, eu vou colocar um ponto aqui interessante para que os nossos telespectadores entendam melhor. A separação, ela existia numa legislação anterior e o divórcio ele vinha só depois de um ano. Por quê? Porque tinha-se a ideia por parte do legislador que você separava, era uma separação de corpos, né? Mas para divorciar, para ser liberado para um novo casamento, só depois de um ano. Por quê? Porque nesse período as pessoas poderiam voltar a conviver novamente juntos, e aí salvaria, em tese, a família. Então a separação na legislação anterior tinha essa vertente.
Hoje não, o divórcio ele já está embutido de separação, você já divorcia logo diretamente, já produzindo todos os efeitos ali vamos dizer assim, da finalização do casamento. Doutora, a gente ainda tem várias perguntas para serem feitas sobre esse assunto. Senhor, só peço um minutinho, a gente vai para o intervalo e já volta. Nós voltamos a falar sobre os vários regimes de casamento com o jurista Yuri Mello, não só sobre isso, como tudo o que se refere ao casamento, né, doutor? O senhor estava falando no bloco anterior sobre separação. E onde entra o abandono afetivo no casamento? Pois é, o abandono afetivo entra exatamente na hora da separação. Geralmente, a guarda dos filhos, ela fica com a mãe. E o pai, ele acaba se distanciando, né? Acaba por efeito ou alguma questão de mágoa que ficou na relação. Só que isso não pode acontecer de forma alguma com relação aos filhos. Eu sempre chamo a baila uma trilogia que eu chamo o PAC da afetividade, né? O pai tem que dar realmente proteção, assistência e cuidado ao seu filho, não somente pagar a pensão alimentícia. Então, e hoje isso, de alguma forma, é punido pelas decisões aí que temos observado do STJ. Pode pagar um valor indenizatório caso abandone o seu filho. Então, é uma responsabilidade muito grande e a gente se verifica mais quando há a separação do casal. Doutor, em relação aos casais do mesmo sexo, essas regras que o senhor falou desde o bloco anterior são as mesmas? Pois é, a legislação brasileira, a Constituição brasileira, ela adota um princípio da isonomia. A isonomia é um princípio de igualdade, tanto formal quanto material, e essa igualdade constitucional, ela vale para todos. Então, todas essas normatizações referente a regimes de bens, a proteção, a assistência, cuidado, a questão financeira, mútuos entre as pessoas, vale tanto para as pessoas de sexos diferentes, como também para as pessoas do mesmo sexo. A regra, como eu disse, é muito clara e vale para todos. E a guarda dos filhos? Hoje a guarda compartilhada prevalece, né? O juiz decide na hora da separação, já pela guarda compartilhada, ou os pais ainda podem optar? Abrir mão, por exemplo, um pai que não queira a guarda compartilhada? A regra, atualmente, é a guarda compartilhada, não tenha dúvida disso. Mas, claro, os pais podem abrir mão disso. Às vezes tem um pai que tem uma condição financeira, atendendo ao binômio possibilidades necessárias ou necessidades, às vezes a possibilidade de o pai ou da mãe é menor, então ele deixa a guarda efetivamente com a mãe. Não só financeiro, mas outros aspectos também podem ser observados no momento em que você define a guarda. A questão de segurança, a questão da própria relação do pai com os filhos, a idade da criança. Por exemplo, uma criança que 2 meses, 3 meses, que está em idade de amamentação, não tem como você fazer uma guarda compartilhada. Então, ela exige um cuidado maior de estar perto da mãe. Então, uma série de critérios devem ser observados. Esse eu diria que são alguns pontos interessantes. E a guarda compartilhada também, ela não exclui o pagamento de pensão alimentícia, né? Sob hipótese alguma. A pensão, ela deve ser partilhada também de igual forma, né? Tanto pelo pai quanto pela mãe. O que se tem, na verdade, é quem vai receber a pensão na guarda compartilhada. Pode ser o pai que vai receber da mãe ou a mãe que vai receber do pai, mas, de qualquer forma, a pensão ela é absolutamente necessária. Não esquecendo que a pensão alimentícia, caso não seja paga, ela pode ser decretada prisão daquele que não tem responsabilidade de pagar a pensão. Pode ser prisão, uma prisão civil. E existe alguma regra para cálculo do valor que o pai ou a mãe vai ter que pagar para essa criança? Pois é, bastante interessante isso. Às vezes a gente vê discrepâncias, né? A pessoa mais rica paga 30, 40 mil reais de pensão e às vezes uma pessoa com menos condições, mais pobre, paga meio salário mínimo. Isso é muito subjetivo. Vai depender muito da possibilidade de pagamento também do pai ou da mãe que estiver ali naquela condição de responsabilidade com o filho. Em caso de um filho com uma necessidade especial, muda alguma coisa? Pois é, esse aí é uma seriedade muito grande, né? A mudança ainda vai dentro daquela questão do que você pode pagar. Agora, se a necessidade, a pessoa com deficiência tiver um grau de deficiência maior, nós temos o benefício de prestação continuada, que é fornecido pelo governo federal, que é um benefício de LOAS, né, de Lei de Assistência Social, que é garantido na Previdência Social e que serve também como ajuda para que efetivamente a pessoa possa dar um prosseguimento aos seus cuidados lá. Em caso de infidelidade no casamento, doutor, quando 2 pessoas são casadas,
Isso pode ser usado para alguma vantagem ou desvantagem dos dois aí na hora da separação? Boa pergunta, e é bom esclarecer a todos. Não existe mais o crime de adultério, e muito menos a legítima defesa da honra por conta da traição. A traição existe? Sim, não tenha dúvida. Mas o que nós devemos observar é que isto só serve para efeito de separação. Não serve, inclusive, para dizer, você vai perder o patrimônio porque você me traiu. Não tem nada a ver. Simplesmente é uma justificativa para separar. Não justifica estragar patrimônio, não justifica agressão física contra o cônjuge. Vai responder a Lei Maria da Penha, viu? E pode ser preso se isso acontecer. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Eu conversei aqui com o jurista Yuri Melo, que conversou com a gente a respeito do casamento, das diversas formas de união. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até uma próxima.